Então eu começo, se vocês começarem também, a gente vai e termina a minha regência, né? Vou perder uma aula para ajudar vocês. Então olha só. Se eu fosse vocês, eu me preocuparia com alguns fatos em relação à Revolução Francesa, né? Por exemplo, oi, você está todo molhado, o que você fez? A questão, por exemplo, do antigo regime, né? Lembra, a França pré-revolucionária faz parte do antigo regime. Lembra, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado não paga imposto. O primeiro e o segundo não pagam imposto. Quem é que paga imposto? Terceiro estado. E não é pobre, o terceiro estado é muito grande. Os homens mais ricos da França estão no terceiro estado que paga imposto, é a burguesia. Então cuidado para a gente não pegar vocês. Lembra? A França pré-revolucionária é o quê? Ela sustenta o estado. Ela paga imposto. É pobre, é engraçado. Isso, é bem heterogêneo. Cuidado, o terceiro estado é claramente o que? Heterogêneo. Você tem desde o cidadão mais pobre até o cidadão mais rico lá dentro, né? Então cuidado. Agora vê aí, Malu. Então lembra, a França era mercantilista. A Revolução Francesa vai transformar a França o quê? Num país capitalista. E quem é que vai consolidar o capitalismo? Napoleão. Então, ó, a França pré-revolucionária é mercantilista. A França, na Revolução Francesa, está se tornando o quê? Capitalista. A França com Napoleão Bonaparte é o quê? Capitalista. Ó, mercantilismo entrando no capitalismo. Capitalismo. Tá? Então, cuidado com isso. Lembra? 3 fases tem a Revolução Francesa. 3 fases. Tá? Então nós temos a Assembleia Nacional, Convenção Nacional e o Diretório. A primeira fase, todo mundo participa de tudo. Todo mundo está o quê? Junto. Qual é o objetivo de todos eles? Derrubar o absolutismo. Na segunda fase, nós temos quem é que toma o controle na segunda fase? A esquerda, os jacobinos tomam o poder. Na terceira fase, no diretório, quem é que toma o poder? A burguesia. Então você tem uma evolução. Uma revolução do qual todos participaram. Uma revolução ligada diretamente aos jacobinos. E na última parte, o quê? A alta burguesia tomou o controle. Tá? Aí, Assembleia Nacional, Convenção Nacional, Diretório. Então, o que você tem aí? Lembra? Primeiro passo, os Estados Gerais. Estados Gerais, Assembleia Consultiva. Não decide nada. Olha o nome? Consultiva. Como é que se vota as propostas nos Estados Gerais? O bloco. Bloco. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Se tiver 10 pessoas no primeiro estado e 1 milhão no terceiro, não importa, é voto. O que a burguesia queria? Mudar o tipo de votação. Em vez de por bloco, por per capita, por pessoa, por cabeça. É claro que o rei não vai aceitar. Não vai. Enquanto o rei não aceita, o que o terceiro estado, principalmente a burguesia, fazem? Rompe com o governo, entram na sala do jogo de pelar e juram que vão sair de lá com o quê? Uma constituição. O rei não aceita, manda suas tropas atrás. As tropas se rebelam contra o rei. E aí vai todo mundo para onde? Para a Bastilha. Vão derrubar a Bastilha. A Bastilha tem seu significado simbólico. É o fim do absolutismo. Simbólico. Significado simbólico. É a queda do absolutismo. A coisa mais louca da primeira fase. O grande medo. Professor, qual foi o marco da queda do absolutismo? Não foi a queda da Bastilha, foi só simbólico. Simbolicamente. Mas como foi primeiro? Decisivo,
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então lembra, o grande medo, os camponeses estão incontroláveis no campo, estão destruindo tudo, estão matando os nobres, atacando as propriedades, estão uma loucura. A burguesia que está nas cidades fica também com o quê? Com medo. Porque mais cedo ou mais tarde esses camponeses revoltados vão chegar aonde? Nas cidades. Então, por causa do grande medo, a Assembleia fica preocupada e joga o quê? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aprende hoje contigo. Ela pode acabar com privilégios, mas ela não é democrática. Ela acaba com os privilégios de quem? Do primeiro e segundo estado, mas não transforma a França numa o quê? Democracia. Ela é burguesa, ela é liberal, mas não é o quê? Democrática. Lembra, liberalismo é uma coisa, democracia é outra. Você pode ser liberal e não ser democrático. Então cuidado. Tá? Agora realize. É ali na primeira fase que vai rolar o quê? A declaração. Por que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é tão importante? A declaração deixa claro o fim de quem? Do antigo regime. Não pensa só assim. Ah, é o fim do absolutismo. É o fim do... Não. Pensa no todo. É o fim do quê? Do antigo regime. É só escrever isso. É o fim do antigo regime. É, só é lembrar disso, né? Aí veja. Então você tem essa doideira toda, tá todo mundo, não é? Aí você tem o que? A declaração, né? A Constituição Civil do clero, ou seja, os padres passam a ser funcionários de quem? Do Estado francês, né? O Estado francês agora vai pagar o salário dos padres, tá? Lembrando, o rei vai tentar fugir, vai ser capturado, vai ser preso, vai ser levado para Paris, né? E aí vem a importância de quem? Dos nobres emigrados. Quem são os nobres emigrados? São os nobres franceses que defendem o antigo regime. Por que eles saem da França? Porque a França se tornou liberal. Então eles não querem viver aonde? Na França. Eles querem que a França volte a ser o quê? Absolutista. Eles querem que a França volte ao antigo regime. Não é só o absolutismo. Pensa, já falei, pensa no todo. Os nobres emigrados defendem o antigo regime. Não é só uma questão de defender o absolutismo. Engloba. Quando você fala que defende o antigo regime, você deixa tudo mais o quê? Pensa nisso, tá? Então o que você vai rolar ali na frente? Tem os nobres emigrados que vão sair. Os nobres emigrados vão convencer que a Áustria e a Prússia atacarem quem? A França. Quem é que vai salvar a França? A União Sans-Culottes, não é? Jacobinos. Os jacobinos vão liderar os Sans-Culottes na Batalha de Valmy. Vão defender a França e vão derrotar quem? Austríacos e prussianos, mas quem? Os nobres emigrados. Aí começa o quê? A segunda fase da Revolução, a Convenção. Lembra? Aí vem a questão, quem é que senta do lado direito? Os girondinos. Quem senta do lado esquerdo? Jacobinos. Quem está no centro? Planície e pântano. Quem senta na esquerda, no alto? A montanha. Quem é a montanha? Os sans-culottes. E quem são os sans-culottes? Os trabalhadores urbanos. A união entre jacobinos e sans-culottes vai dar o que falar. O que vai acontecer? Vão proclamar a República na França. Lembra, a República Francesa é proclamada na segunda fase. Segunda fase. Na Convenção Nacional. Então o que vai rolar? Eu não preciso de um rei numa monarquia, ou numa democracia. Então você só tem dois caminhos: a gente mata o rei, a gente liberta o rei. No caso, na França, o rei será morto, né? Será decapitado na guilhotina. Então curte, maluco. No meio dessa confusão toda, os jacobinos vão se unir ainda mais aos sans-culottes e vão aplicar um golpe.
vão assumir a convenção. A convenção passa a se chamar Convenção Montanhesa. A Convenção Montanhesa é extremamente radical. É o momento mais radical do que da Revolução. É dentro da Convenção Montanhesa, dentro da convenção, que nasce o terror. Terror é a perseguição, principalmente contra os girondinos. Mas vários jacobinos também vão o quê? Ser mortos. Lembra? O terror não ataca só os girondinos ou só a burguesia. O terror mata gente de tudo quanto é jeito. Aqui aparecem os grandes líderes. Marat, que será assassinado por Charlotte Corday, não é? Que era uma girondina. Você vai ter o outro grande líder, Santos Danton, que também será o quê? Decapitado. Lembra? Dois grupos. De um lado, os enraivecidos. Do outro, os moderados. O que os enraivecidos querem? Transformar, radicalizar ainda mais o terror. Os moderados querem o quê? Acabar com o terror, maluco. Então eles vão brigar. Quem não aceita a briga entre eles? O grande líder jacobino, o senhor, não é? Quem é? Robespierre. Robespierre vai mandar matar os líderes dos dois grupos. Só que ao fazer isso, ele afasta quem? Os sans-culottes. Então quem vai se aproveitar da fraqueza causada pelo terror? Planície e pântano. Planície e pântano vai fazer o quê? Derrubar a convenção montanhesa e estabelecer que convenção? A Thermidoriana. A convenção Thermidoriana vai acabar com o terror. E aí começa o quê? O terror branco. Lembrando, nós temos dois momentos que nós chamamos de terror branco. Dois momentos. O primeiro momento de terror branco, quando o diretório é instituído. O diretório vai perseguir os líderes o quê? Sans-culottes e os líderes jacobinos. E o outro terror é qual? Quando Napoleão caiu. Quando o Império Napoleônico cai e a família Bourbon volta, nós temos dois terrores. Então cuidado, terror branco, dois. Um durante a Era Napoleônica, o outro durante a Revolução Francesa. Então cuidado. E o diretório? Qual a coisa mais séria que o diretório? É a conspiração dos iguais. Tentativa de estabelecer a igualdade, o quê? Total, plena. A burguesia defende um tipo de igualdade. A jurídica, também chamada de igualdade o quê? Civil. Ou seja, todos têm os mesmos direitos. Ter os mesmos direitos não pressupõe que sejam todos iguais ou que todos tenham as mesmas o quê? Condições. Então cuidado. Quem é o grande nome do diretório? O general Napoleão Bonaparte. A burguesia vai se aproximar de Napoleão. O que a burguesia quer? Que Napoleão seja o seu homem forte, que proteja. Quem é que instaurou o diretório? A burguesia. A própria burguesia agora vai derrubar o diretório com a ajuda de quem? Napoleão. Por que Napoleão Bonaparte vai aplicar este golpe? Porque a burguesia quer duas coisas. A burguesia apoia Napoleão para derrubar o diretório. Por que ele apoia? Porque nós queremos duas coisas. Nós não, os franceses, né? Querem duas coisas. Estabilidade. Veja, Napoleão vai aplicar o golpe apoiado pela burguesia porque ele vai fazer duas coisas: enfrentar os inimigos externos e os inimigos o quê? Internos. Então qualquer ameaça externa ou interna, quem vai esmagar? Napoleão. Napoleão vai aplicar o golpe de Estado. Como é que é o nome do golpe? O 18 Brumário. Então o 18 Brumário faz o quê? Derruba a convenção e instala derruba o diretório e vai iniciar o que? A Era Napoleônica, a primeira fase da Era Napoleônica, a gente chama de quê? Consulado. O consulado é o quê? O consulado já deixa tudo emocionante.
Não é isso? Napoleão governa, é um consulado. Nós temos 3 cônsules, mas qual é o mais importante? Napoleão. Napoleão vai enfrentar o quê? A primeira coligação, vai derrotá-lo. Logo depois vai enfrentar a segunda, vai derrotar. O que as coligações querem? Esmagar os ideais da Revolução Francesa. Qual o único país que participou de todas as coligações? A Inglaterra. A Inglaterra é um país absolutista? Não. A Inglaterra é liberal. Por que a Inglaterra então quer atacar a França, se a França agora também é o quê? Liberal. Porque a Inglaterra tem o poder econômico. A Inglaterra não tem concorrência na Europa e quer continuar sem ter. Se a França se tornasse um país capitalista pleno, seria concorrência contra quem? A Inglaterra. Então a Inglaterra é contra os ideais da Revolução Francesa e da Napoleônica por motivos puramente o quê? Econômicos. Tá? Aí realiza, Dori. Napoleão no seu consulado vai fazer um monte de coisa. A coisa mais importante que Napoleão fez, o Código Civil Napoleônico. Cada país que Napoleão conquistar, ele vai aplicar o quê? O Código Civil Napoleônico. Então cuidado com o Código Civil. O que mais ele fez? Criou o Banco da França para ajudar no desenvolvimento capitalista. Ixi, atacou um monte de país. Muitos países. Tá? Lembre-se, Napoleão vai fazer a paz com o Vaticano, vai fazer um acordo com o Papa. Napoleão vai tentar fazer a paz com a Inglaterra e os outros países. E principalmente, Napoleão será o quê? Coroado, ele vai ser eleito imperador. Vejam, Napoleão foi eleito. Pensa, cara, lembra, eu ditei para vocês um negócio muito importante. Lembra, está no seu caderno. Quando a França elege Napoleão no plebiscito e vira uma monarquia, não é uma monarquia o quê? Absolutista. Napoleão Bonaparte pode ser um ditador, pode ser um governante duro, mas não possui poderes o quê? Absolutos, como os reis antigamente possuíam. Tá? Então, durante o Império Napoleônico, nós temos o quê? Batalhas e mais batalhas. Nós vamos ter algo muito importante ligado ao Brasil: bloqueio econômico. Se alguém te perguntasse quais as duas, não é, principais motivações para Napoleão ter aplicado o bloqueio continental? De todas, 2 são as principais. Primeiro, ele quer enfraquecer a economia de quem? Da Inglaterra. E o segundo, ele quer fortalecer a economia da França. Cara, isso cai no vestibular direto. Então, os 2 principais motivos que levam Napoleão a aplicar o bloqueio continental são esses: enfraquecer a Inglaterra economicamente e fortalecer a França. Ele quer fortalecer a economia da França. Só que a França não consegue competir com quem? Com a Inglaterra, então o bloqueio não vai dar certo. A Rússia e Portugal não vão aceitar as determinações de Napoleão. Logo, Napoleão vai invadir Portugal. Isso vai fazer com que a família real venha para onde? Para o Brasil. É engraçado, as pessoas confundem perguntas, né? Eu estava rindo esses dias, eu estava lendo as respostas, né? Aí tá assim: dê as principais motivações e as principais consequências da aplicação do bloqueio continental. Pô, velho, é fácil demais. Quais as principais motivações? Enfraquecer a economia na Inglaterra, fortalecendo a economia da França. E as 2 principais o quê? Consequências: a invasão de Portugal e a vinda da família real para o Brasil, que vai deflagrar o quê? O nosso processo de independência. A França vai invadir também a Espanha. Logo depois ela invade a Rússia, vai ter problema na Rússia, vai ser derrotado na Rússia. Enquanto isso, é uma coligação atrás da outra, uma atrás da outra. Até que finalmente Napoleão será derrotado em 1815, vai ser exilado na ilha de Elba, vai fugir da ilha de Elba e voltar para onde?
para a França e começa o que? A terceira fase da era napoleônica. Como é que a gente chama? O governo dos 100 dias. O que vai ser restaurado na França? A dinastia Bourbon, até Napoleão fugir de Elba. Não. Então ele foge da ilha de Elba, volta para a França, reorganiza seu exército e só vai ser derrotado definitivamente na batalha de Waterloo. Tá? Então cuidado, senhora. Cuidado agora com a independência da América Espanhola. Conecta fatos. A era napoleônica está ligada a quê? A independência da América Espanhola. Quando a França invade Espanha e Portugal, enfraquece os laços o quê? Os laços coloniais. Não é isso que acontece? A Espanha e Portugal não tem como pensar na América, eles têm que pensar neles agora. Isso vai causar liberdade aonde? Nas Américas Espanholas. Lembra quem são criollos, quem são chapetones? Criollos é a elite econômica. Os criollos detêm o poder o quê? Econômico. Os criollos são filhos de espanhóis nascidos na América. Estão em constante luta contra quem? Os chapetones. Chapetones são quem? Espanhóis que vivem na América, querem explorar e ir embora. Esses dois grupos vão se enfrentar o tempo todo durante o quê? A independência. Nós temos os nossos dois grandes libertadores, San Martín e Simão Bolívar. O que é o sonho bolivariano? Criar uma única unidade política onde? Na antiga o quê? América Espanhola. Então ele quer formar uma nação que começaria aqui embaixo da Argentina e iria até onde? O México. Ele quer uma única unidade política. Como é que ele vai tentar implantar isso? O negócio tem nome, né? Qual é o nome do negócio? Conferência ou Congresso do Panamá. Tanto faz. Tu pode chamar Congresso do Panamá, tu pode chamar Conferência do Panamá, desde que seja em 1826, para mim tá o quê? Bom demais. Qual que o livro de vocês está como Congresso? É o nome mais comum. Então, qual é a função do Congresso do Panamá? Criar essa unidade. Vai dar certo? Não. Nós temos 4 grandes grupos que não aceitam o sonho bolivariano. A própria elite criolla. Por que os criollos não aceitam o sonho? Porque eles terão que abrir mão do quê? Do poder. Então, ao invés de você ser o presidente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, você seria só um quê? Governador. Então, eles não querem abrir mão. Quais os outros 3? Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Esses 3 não aceitam a criação desse sonho, porque esse sonho é um perigo para quem? Para a economia nossa. O Brasil quer um concorrente aqui dentro? Não. Da América? Não. A Inglaterra quer negociar com um país tão poderoso quanto esse que vai surgir? Então, os criollos, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, vão fazer com que a Conferência do Panamá o quê? Seja um grande fracasso. Quais são as principais consequências da independência da América Espanhola? Independência política, dependência econômica em relação a quem? Aos países desenvolvidos. Qual o principal país nessa época? Inglaterra. Aí temos o quê? Independência política, dependência econômica, fragmentação o quê? Territorial. Eu disse a vocês, no seu livro está escrito, enquanto a América Espanhola se fragmentou,
a América Portuguesa continuou o quê? Unida territorialmente. A América Portuguesa é o Brasil, só o Brasil. Né? Cuidado que tem gente malvada, né? Já pensou? Os vários países que formavam a América Portuguesa. Você falou que os Estados Unidos e etc. não queriam deixar a América lá, né? A América Espanhola se unificar. Mas no livro estava falando que a América Hispânica ela estava mostrando soberania aos Estados Unidos. América o quê? Ai, que susto, eu juro que eu vi outra coisa. Né? É claro. Já imaginou o tamanho deste país negociando com os Estados Unidos? Pô, cada dia mais cedo. Obrigado, eu ouvi uma maravilha.